Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Vida em Família aqui na TV Evangelizar. Eu tenho como objetivo te ajudar a resolver os problemas aí na sua família. Afinal, quem é que não tem problemas dentro de casa? O importante é você se cercar com as informações certas, fontes seguras, como Vida em Família, para você saber resolver esses problemas. Um grande problema que tem acontecido na nossa sociedade é a questão de catequese das crianças. Sim, as crianças, não vou dizer os meus, mas as crianças muitas vezes não sabem nem mesmo fazer o sinal da cruz. Não sabe o que é uma Santa Missa, não sabe quem é Jesus Cristo, não sabe quem é Nossa Senhora, santos, nada. São crianças sem catequese. Mas aí, muitos pais vão dizer, mas não tem idade para catequese, não tem idade para ir para o salão paroquial. Quem diz que quem tem que catequizar o seu filho é a própria igreja? Também pode ajudar, mas essa tarefa é primeiramente sua. É isso mesmo, sua, pai e mãe. No Vida em Família de hoje, eu quero ajudar você a refletir sobre esse assunto. Para você entender a importância do seu filho lá na frente não ser um ateu. Muitas vezes os pais vão dizer, eu não sei onde eu errei. Levei para a igreja, fiz tudo certo e meu filho se denomina ateu, não acredita em Deus, não reza, não gosta de ir para a missa. Mas será que você realmente fez o que precisava ser feito? Porque a catequese começa em casa. Desde bebezinho, dentro da barriga, no ventre. Sim, você começa a ensinar o seu filho a rezar, fazer o sinal da cruz, a rezar, a acreditar em Deus, a se relacionar com Deus em casa. É você o primeiro catequista do seu filho, é você. E você sabe de uma coisa mais interessante ainda? O filho vai fazer a experiência, Deus é amor, Deus me ama, como? Através da mãe e do pai. Como você tem cuidado do seu filho? Como você tem trocado a roupa da sua filha? É daquele jeito mais rápido, ágil, anda logo, tô com pressa? Ou é com amor, com carinho, respeitando aquele corpinho, gente, pequenininho? As nossas mãos são maiores? Muitas vezes, a forma como você cuida do seu filho, afetivamente tocando, diz desse amor ou não de Deus. Uma criança faz experiência do primeiro amor a Deus no cuidado do pai e da mãe para com ela. Tá vendo quanto é importante nós refletirmos sobre catequese em casa, sobre como criar bons filhos católicos? Crianças que saibam rezar um Pai Nosso, Ave Maria, saibam rezar o terço, saibam se comportar na missa. Não falando dos pequenininhos não, que realmente correm, fazem bagunça e a gente tem que ensinar. Não falando já dos 4, 5, 6 aninhos. Crianças que saibam até mesmo rezar em latim. Isso tudo é muito possível e já existem milhares e milhares de famílias que vivem essa realidade. Talvez não é a sua realidade, mas pode ser. No programa de hoje eu vou trazer a Jéssica Jacobos, ela que é idealizadora e criadora do programa Assinatura Anual Catequese em Casa. É ela quem vai ajudar a gente a refletir sobre a importância de nós pais sabermos como fazer, porque muitas vezes a gente não sabe, muitas vezes você não sabe quais materiais usar, qual estratégia, de que forma falar, e a Jéssica vai nos ajudar no programa de hoje. Por isso, compartilhe já com uma mamãe e um papai aí no YouTube TV Evangelizar Oficial e não se esqueça de seguir o Instagram Evangelizar TV. Falando de educação de filhos, quero convidar você que não conhece o meu trabalho. Eu sou professora de inglês, eu tenho meu curso de inglês para crianças de 3 a 12 anos online. É uma assinatura anual e eu quero que você conheça esse programa, essa assinatura e matricule o seu filho como meu aluno.
Eu desenvolvi um curso em que seu filho vai aprender inglês comigo, de verdade. São mais de 100 aulas gravadas, onde ele vai aprender inglês com uma criança americana. Além disso, seu filho terá acesso a um material inédito no Brasil através das apostilas English Book Kids. No método Meu Filho Bilíngue, seu filho vai aprender inglês de verdade, as cores, traçados, alfabeto, vocabulário de inglês nativo. Entre agora no Instagram O Meu Filho Bilíngue e adquira assinatura anual. Você pode parcelar o curso em 12 vezes no cartão de crédito. Se seu filho tem entre 3 a 12 anos, invista nele. Essa é a melhor idade para aprender inglês. Inglês é o idioma universal e pode garantir grandes oportunidades para o seu filho. Não desperdice essa chance. Adquira já o método Meu Filho Bilíngue. Entre no link do meu Instagram, Meu Filho Bilíngue, e garanta essa oportunidade. Inclusive, as aulas serão gravadas com edição lúdica, imagens e cores para ajudar o seu filho a assimilar tudo que eu estou falando na aula 100% em inglês. É a sua chance, não perca, estou esperando por você. Não perca mais tempo, invista na educação do seu filho, estou esperando lá o nome dele como meu aluno de inglês. E agora eu já quero direto para o meu bate-papo com a Jéssica Jacobos, ela que é casada há 7 anos, tem 4 filhos, criadora do Catholic Kids. Gente, o Catholic Kids é um programa muito legal, tem no Instagram, de brinquedos católicos. Às vezes a gente sente falta, né? A gente tem uns brinquedos didáticos, bonitos também, católicos, e ela que é idealizadora do programa Catequese em Casa, onde vai ensinar desde o bebê até a criança maior sobre catequese domiciliar. Seja muito bem-vinda, Jéssica, ao nosso programa. Obrigada, Fernanda. Estou muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar um pouco do meu trabalho, né, e tentar ajudar aí mais famílias a transmitir a fé dentro de casa. Jéssica, para a gente começar, gostaria que você fizesse assim, já respondendo uma pergunta um pouco mais já direta, assim: por que é tão importante os pais assumirem a educação religiosa da fé dos filhos em casa? Então, a fé, ela começa dentro de casa, né? Então, muitas vezes, os pais, eles acreditam que tem que esperar o momento da criança entrar na catequese paroquial ou tentam delegar essa tarefa. Só que, na verdade, na idade da catequese paroquial, talvez já seja muito tarde, a criança já tem outros interesses, né? O momento já passou. Existe um estudo muito sério italiano que fala que as crianças precisam ter acesso às realidades sobrenaturais, espirituais, antes da idade da razão, ou seja, antes dos 7 anos. Então, por exemplo, se a gente chega para uma criança de 2, 3, 4 anos e fala assim: olha, filho, ali não é mais aquele pãozinho, ali está Jesus Cristo, é a presença real de Cristo na Eucaristia. O que a criança de 2, 3 anos vai falar? Tá bom, mamãe. Se a senhora diz, é verdade. Agora, se a primeira vez que uma criança escuta essa verdade, ela tem mais de 7 anos, ela tem 7, 8, 9 anos, ela vai racionalizar essa informação, ela vai pensar: será? Não sei, será que tem? Mas pão virá Jesus? Que coisa esquisita, né? Então, assim, muito antes da idade da catequese paroquial, as crianças já precisam ter acesso a essas realidades sobrenaturais. Elas precisam estar familiarizadas com a fé. E isso vai acontecendo na família de uma forma muito espontânea, muito natural, né? Na própria rotina ali da família, né? Se os pais têm uma fé verdadeira, né? Se os pais fazem oração antes da refeição, se os pais vão à missa aos domingos, né? Fazem um exame antes de dormir, rezam o terço em família, tudo isso, sem querer querendo, né? Acaba contaminando ali as crianças, né? Aquilo acaba sendo uma coisa natural, não é uma coisa assim impositiva, não é uma coisa autoritária, mas é natural. Eles não vão saber fazer diferente, né? Eles não vão saber começar a comer sem antes rezar. Né? Assim como a gente não sabe ir dormir sem escovar o dente. Chega uma hora que eles falam assim: mamãe, você rezou? Exatamente. Eles ainda fiscalizam. Eles observam: mamãe tem que rezar. Opa! Então, assim, como a gente precisa, né, nesses primeiros anos de vida, educar os hábitos da criança, né, educar o sono, educar a alimentação, a higiene, a gente precisa educar a fé. Porque é até ali os 5, 6 anos que esses hábitos, eles se tornam, eles formam a personalidade da criança, e é uma coisa que a criança vai levar para o resto da vida. Então, se até os 6 anos a criança nunca fez o sinal da cruz, a criança não sabe nem reconhecer Jesus numa imagem, Nossa Senhora, os santos, se isso não faz parte do imaginário dela, depois
desse período é muito mais difícil isso se tornar natural, né? E isso é um grande desafio para os pais. Por quê? Porque a nossa catequese, ela já não foi muito boa, né? Eu tenho 31 anos. Então, a nossa geração, a gente já não teve uma catequese muito elaborada, né? A gente teve, assim, os nossos pais já não tiveram. Então, o nosso desafio a gente precisa transmitir para os nossos filhos, a gente precisa entregar aos nossos filhos algo que nós não recebemos. Algo que nós não temos. E que a gente até corria, quanto a gente não gostava de ir para catequese, né? Exatamente. Tinha pavor daquela... Por quê? Porque era uma coisa chata, às vezes era mal, né, ali direcionada. Justamente. Então, assim, muitos pais, muitas mães, quando têm seus filhos e chega na hora de transmitir a fé, percebem que não sabem nada. Porque, assim, uma coisa é a gente entender na nossa cabeça, né? Conheço uma outra coisa do catecismo, mas na hora que a gente precisa ensinar e que a criança começa a questionar, a gente percebe que saber mais ou menos não é suficiente, né? Quando a gente precisa ensinar outra pessoa, que daí a gente percebe que a gente percebe a nossa ignorância mesmo em relação às coisas da fé. Então, nesse programa, né, no Catequese em Casa, que a gente lançou, é um programa de assinatura, as famílias recebem as apostilas todos os meses, né, para aplicar. Então, assim, a gente fala desde da apostila do Advento e da Quaresma, né, que são apostilas que as famílias fazem atividades diárias com os filhos. Nos outros meses, agora a gente vai ter de Nossa Senhora em maio, dos apóstolos em julho e tal. Então, os depoimentos que a gente recebe das famílias é assim, meu Deus, eu não tive catequese, eu estou aprendendo agora depois de adulto. Quando eu vou ensinar o meu filho, é que eu estou descobrindo que eu não sabia nada. E como a nossa igreja é rica, como a nossa igreja é bonita, como a nossa fé é bonita, né? Então, é uma tristeza que a gente não tenha aprendido isso antes. Jéssica, um grande desafio que as famílias enfrentam em relação à Santa Missa, o comportamento das crianças, principalmente de 3 anos para baixo. Criança que corre, que grita, que faz birra, que se joga no chão, que não fica quieto, que faz aquele auê. E aí os pais muitas vezes me mandam ali, Fernanda, eu não sei mais o que fazer, eu já não levo meu filho mais, já não quero. O meu, por exemplo, mais velho de 4 anos, tem a roupa de missa, tem o sapatinho da missa, é a coisa mais fofa que tem. Mamãe, olha, agora eu não vou com aquele sapato marrom, eu ganhei da vovó o preto, eu vou com o preto. Como cultivar e ensinar essas crianças pequenas a se comportarem na missa? Quais estratégias as mães podem usar? Só que a Jéssica só vai responder depois do intervalo, porque nós vamos para um breve intervalo já. E aí, quando voltar, ela vai te ensinar quais estratégias usar para o seu filho se comportar na Santa Missa. Espera aí. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Estamos de volta no Vida em Família e eu quero lembrar você que toda segunda-feira aqui na TV Evangelizar tem a Noite de Louvor, que é o maior grupo de oração nacional pela TV. É um momento de cura, de libertação pelos pedidos que você faz a Jesus das Santas Chagas. Se você é de Curitiba e região metropolitana, venha participar conosco deste momento de oração de cura e libertação, aqui no auditório de Jesus das Santas Chagas. E se você não é de Curitiba, é de outra região do Brasil, você também pode participar com a gente desse momento. Assista pela TV Evangelizar, que é um sinal de qualidade. Eu fui para o intervalo com uma pergunta mais feita para mim, gente. No meu Instagram, o que mais me perguntam é: Fernanda, como que eu faço para meu filho se comportar na Santa Missa? Claro que eu vou jogar essa batata quente para a Jéssica ajudar você com estratégias. Você tem que ir para esse campo de batalha. Pensa numa batalha que é, muitas vezes, fazer uma criança de 3 anos abaixo participar entre aspas, né? Se comportar na missa para que os outros participem. E você tem que se munir ali de estratégias, não pode ir só no impulso, vamos ver no que dá. Jéssica, ajuda aí. Então, primeiro passo é acreditar que é possível, né? E acreditar que as crianças, elas têm sim capacidade de compreender o que está acontecendo ali. Né? Então, assim, crianças muito pequenas já são capazes de ali se orientar, de prestar atenção, de entender uma coisa ou outra. E essa preparação, ela precisa começar
antes da missa. Não adianta chegar lá na missa e a criança não sabe nada, não sabe o que o padre está fazendo ali, não sabe nem quem é o padre, né? Então, Jéssica, uma vez eu levei uma criança, aí o padre falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí essa criança falou amendoim, bem alto. Minha cara não ficou vermelha, ficou roxa. Amendoim. Eu nunca tinha ido à Santa Missa, eu estava levando pela primeira vez. Então, para não passar essa vergonha, né, a gente precisa fazer isso em casa. Porque quando a missa está acontecendo, não é conveniente que a gente fique ali falando, explicando, né? Porque realmente a celebração, ela não é um teatro, né? Ela realmente é a memória da paixão de Cristo ali acontecendo diante dos nossos olhos. Então, uma das estratégias que eu sempre falo é brincar de missa em casa. Né? Até eu procurei esses dias, eu vi que o Papa Bento XVI, né, o Papa Emérito, ele brincava de missa, ele era o padre, né, ele se vestia de padre. Então, a gente não precisa ter medo de familiarizar os nossos filhos com as coisas de Deus, achando que a gente vai vulgarizar. Né, que a gente vai vulgarizar a missa. Não, a linguagem da criança é a brincadeira. Então, com as minhas filhas, o que a gente faz, né? Além de brincar de missa, a gente faz as leituras bíblicas em casa, né? Isso está no material do catequese em casa. Então, já antes de ir para a missa, a gente já lê a leitura daquele domingo. Então, já é alguma coisa que elas vão reconhecer. A gente escuta as músicas litúrgicas. Então, elas já sabem cantar, elas conhecem as músicas que vão tocar lá na missa. Então, assim, elas precisam se sentir num ambiente familiar. Elas sabem a cor que o padre vai estar usando naquele dia, porque é tempo comum, porque é advento, porque é quaresma, né? Então elas chegam, ai, que cor? Ah, é verdade, o padre, porque no altar familiar a gente tem um altar. Então a gente tem a minha sogra fez umas toalhinhas de crochê nas 4 cores litúrgicas. Então a gente vai trocando cada dia, cada tempo. Então ela vê que a cor que o padre está usando é a mesma da nossa toalhinha lá de casa, né? Enfim, então tudo ali é familiar. Quando ela chega na igreja, ela se sente em casa e é assim que deve ser, né? Não é um lugar chato, que a mãe só briga, que a mãe olha com cara feia, que elas não podem se mexer, que não podem fazer nada. Não, elas se sentem em casa, elas vão visitar Jesus, né? Elas vão encontrar o grande amigo delas e tudo isso a gente vai trabalhando em casa. Claro, a gente consegue modular muito bem assim, a reação dos nossos filhos com as nossas próprias reações. Então, por exemplo, se a gente vai para a missa de chinelo, de bermuda, de regata, o que eles vão achar? Eu estou indo para qualquer lugar. Né? Não é um lugar importante. Então, não, a preparação para a missa, para os nossos filhos se comportarem na missa, já começa com a roupa que eles vão colocar. Toda vez que eu coloco o vestido de Zé, eu falo assim, mãe, hoje é domingo? Exatamente. Não, filho. Tem que ter a roupa da missa, tem que ser uma roupa diferente, né? Teve um dia até que a minha filha queria colocar um vestido, que era um vestido todo emperequetado para ir à missa. Eu falei, filha, esse vestido aqui é muito chique, é para ir num casamento e tal. Ela olhou assim para mim, mamãe, desde quando um casamento é mais importante que a missa? Do alto dos seus 5 anos. Então, assim, ela sabe que domingo é o dia de missa, que a gente tem um sapatinho da missa, a gente tem a roupinha da missa, a gente não vai de qualquer jeito, é importante. No carro, a gente já vai preparando. Aonde a gente está indo? A gente já desliga o som, né? A gente já coloca uma música mais calma. Onde é que a gente está indo? É na missa. Quem que a gente vai encontrar? Jesus. Aonde está Jesus? No pão, né? E lá pode fazer bagunça? Não. Lá pode falar alto? Não. Lá pode sair do banco? Não. E aí elas já vão se preparando, vão se acalmando. Quando chega lá, a gente entra correndo dentro da igreja? Não, a gente ensina, ó, agora a gente chegou na casa de Deus, aqui a gente fala baixinho, aqui a gente não grita, aqui a gente não corre, aí a gente faz uma genuflexão. A minha de 2 aninhos, ela agora fez 2, mas assim, desde 1 aninho, ela já se ajoelha, então ela entra assim, ela se ajoelha com os 2 joelhos, assim, toda tortinha, mas ela sabe, ela imita, né? A gente não mexe no celular, a gente não fica conversando. A nossa postura é o que vai determinar a postura deles. Se a gente chega agitado, falando alto, se a gente não respeita a igreja, o templo, eles também não vão respeitar. Jéssica, eu já percebi também que muitas vezes o que funciona com o filho não funciona com o outro. Então, por exemplo, com o Pepe, quando ele era menor, ali funcionavam muitos livros. Eu levava os livros, ele ficava, sabe, ali comportado, eu dava o lanchinho dele. Eu sempre levei, mesmo que na Santa Missa, abaixo de 3 anos eu dava, porque eles são com crianças com fome. Mas com o Luca não funciona nada disso. Com o Luca a gente tem que deixar no carrinho, ficar andando no carrinho ou levar ele lá para o fundo. Agora o Giuseppe já mudou, então eu preciso levar ele no primeiro banco, ele tem que enxergar o altar. Se ele não enxergar o altar, ele não fica quieto, ele dá trabalho. Então você tem que conhecer o seu filho para também estabelecer qual a estratégia para cada um. 2 outras coisas que eu já percebi que funcionam muito. Primeiro, horário.
Então, escolher um bom horário, né? Uma dica muito prática. Ir para missa com uma criança às 7 horas da noite, tem tudo para dar errado, né? Um horário que já está cansado, que está com sono, que está estressado. Então, procurar um horário que seja favorável, que não esteja com sono nem com fome, enfim, né? Que seja organicamente bem. E evitar aglomeração de criança. Às vezes a gente senta no fundo para não incomodar os outros, porque qualquer coisa a gente sai, mas aí junta uma criançada ali e daí tem um que tem um brinquedo e aquele brinquedo já vira um rolo, uma confusão. Então, assim, essa estratégia de sentar na frente, apesar de parecer que não é uma boa ideia, é uma boa ideia, porque ali a criança está prestando mais atenção, não tem outras crianças, não tem tanta dispersão, né? Então, a minha filha, a de 5 anos, que está sendo coroinha, ela decorou a missa inteira já. Porque ela está ali do lado do padre, então assim, ela está 100% concentrada, prestando atenção, né? E Jéssica, a importância agora da oração do Santo Terço, né? O amor à Nossa Senhora, a devoção. É que muitas vezes os nossos filhos acabam conhecendo coisas a respeito de Deus, mas não conhecendo a Deus, criando um relacionamento com Ele, né? Às vezes a gente fica, o que é catequese? Decorar os 10 mandamentos, decorar os sacramentos? Não, eles têm que conhecer, eles têm que mover o coração para Deus, aquilo tem que ser, né, um desejo do coração, e isso a gente só consegue através da oração. Né? A gente cresce em intimidade com Deus, a gente se relaciona com Deus através da oração. Então, quando que a gente começa com oração lá, quando a criança tem 7, 8? Não, na introdução alimentar. A gente colocou a criança sentada para comer, pronto, já vai botar a mãozinha junta, né? Já vai fazer ali o sinal da cruz todo torto, começa assim, segura filho, a mãozinha. Fica filho. Assim, né? Tudo bem, no começo vai ser assim mesmo, né? A gente faz uma oração, todo mundo sempre me pede essa oração, né? Que a gente faz antes de comer, que a gente fala, menino Jesus que nasceu em Belém, abençoai esse alimento e a nós também, amém. Nossa Senhora do Lar, atacar. E aí ela sempre lembra, se a gente esquece, elas lembram. Então, assim, as orações são coisas, assim, muito naturalmente que a gente consegue introduzir, né? Então, nas crianças menorzinhas, 6 meses, 1 ano, vai ser isso, vai ser o sinal da cruz. A devoção ao Santo Terço é a mesma coisa, né? A Nossa Senhora todo dia reunir a família. Nunca, assim, que eu saiba, sinceramente, não tem nenhuma família que reza o Santo Terço com as crianças levitando ali, né? Com as crianças de joelho no chão. Correndo, subindo no sofá, até você E aí interrompe, e aí começa de novo, e tudo bem. E aí a gente continua, e tem dia que vai ser melhor, tem dia que vai ser pior, mas assim, isso vai formar, vai forjar a personalidade, o espírito, a alma dessas crianças, né? E no final que acaba sendo uma memória afetiva da família, né? Pô, a minha família, a gente sempre rezou o Santo Terço em família, era um momento que a gente se reunia, que todo mundo parava o que estava fazendo para se encontrar, sabe? Então, e é um costume que se perdeu muito, né? A gente mal se encontra, muito menos para rezar o terço, né? Então, eu acho que os pais precisam priorizar isso, né? Quanto tempo aí a gente gasta com a profissão dos nossos filhos, né? Enfim, a gente investe nos nossos filhos de várias formas, mas nada é mais importante do que a alma, do que a salvação deles. E é isso que vai garantir a felicidade deles. Não é uma conta recheada, não é uma profissão de sucesso, não é. No final das contas, que é só Deus que preenche o nosso coração, né? Só Deus é a nossa verdadeira realização. Então, se a gente não prioriza isso, se a gente não prioriza a alma, a formação espiritual dos nossos filhos, isso vai faltar lá na frente com certeza. Jéssica, eu gostaria que você deixasse agora uma mensagem assim, meio que um apelo mesmo, para despertar na consciência dos pais que estão assistindo Vida em Família, para essa importância de catequizar os filhos desde bebê já em casa, não terceirizar, não deixar isso para outras pessoas. Olha, eu acredito que a gente está numa guerra. E assim, não estamos pegando em armas, né? Mas é uma guerra espiritual. É uma guerra contra a beleza, a gente vê isso nos desenhos, a gente vê isso na arte. É uma guerra contra a bondade, né? A relativização da bondade nos desenhos animados, né? A gente não sabe mais quem que é bom, quem que é mal, é tudo misturado. E uma relativização da verdade. E tudo isso é manifestação de Deus, né? Então, para os nossos filhos, esse mundo é uma grande confusão, para eles reconhecerem isso tudo. E muita gente fala, né? Nossa, tu tem 4 filhos, tu é louca, botar filho nesse mundo horrível, né? E para mim é realmente o contrário. Se a gente está numa guerra, né? A Bíblia fala que os nossos filhos são as flechas, né? Como se a gente tivesse um arco e flecha, e os nossos filhos são as flechas que a gente lança para o mundo.
Então, se a gente quer um mundo melhor, a gente precisa ter filhos e educar esses filhos e lançar esses filhos para o mundo. É isso que vai fazer a diferença. Então, a gente precisa estar bem municiado, a gente precisa lançar boas flechas, a gente precisa assumir essa responsabilidade, porque ninguém vai fazer isso por nós. Não é o catequista, não é a escola, muito menos, né? Não são os avós, não, é o pai e a mãe. Né? É a igreja doméstica. A nossa igreja ela tem uma estrutura muito parecida com os estados, né? Que tem o estado, o estado, cidade, bairro, né? A igreja tem a igreja universal, que é chefiada pelo Papa, tem a igreja particular, que é chefiada pelo bispo, tem as igrejas paroquiais, que são chefiadas pelos párocos, os vigários, e tem a igreja doméstica, que é chefiada pelo pai e pela mãe. E é ali que nasce, é da igreja doméstica que a igreja inteira é feita. E se a gente, como pai e mãe, não assume essa responsabilidade, né, a vida espiritual é como se fosse uma escada rolante ao contrário, né? Se a gente não está investindo, a gente está descendo. Se a gente não influenciar os nossos filhos, o mundo vai fazer isso. Então, e a gente vai colher os frutos. Jéssica, muito obrigada pela sua participação, esse esclarecimento de trazer, às vezes, a despertar a sua consciência para essa realidade que você nem tinha parado para refletir. Mas é a importância, porque nós educamos nossos filhos para o céu, para Deus. É para lá que nós precisamos direcionar o olhar dos nossos filhos. Claro, tudo o resto é importante, vocação, casamento, profissão, tudo isso faz parte da vida, mas a finalidade, a alma dessa criança, ela precisa ser direcionada para Deus. Então, quero agradecer imensamente todo o trabalho que você faz. Segue a Jéssica lá no seu Instagram, né? Devore os seus conteúdos, vai te ajudar muito nesse desafio que eu sei que é educar os nossos filhos na fé. Agradecer a sua participação no Vida em Família. Compartilhe esse programa pelo YouTube TV Evangelizar Oficial e eu espero por você no próximo programa. Até lá!